Uniscan, Rio Doce Radiologia e Unicor, Medicina de Primeiro Mundo em Linhares, oferecem Bate-Papo das 6. Faça sua ressonância magnética cardíaca na Uniscan, equipamento de última geração 100% digital. Aqui você tem a opção de fazer os exames de ressonância com sedação. Agende seus exames pelo 2103-5000 Uniscan. Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um programa Bate-Papo das 6 aqui na TV Sim, o seu canal local. É um programa que é transmitido ao vivo e ao vivo também no YouTube e simultaneamente na Rádio Sim FM 106.1. Todo mundo preparado, todo mundo em casa com os devidos cuidados, tá usando máscara quando precisa sair, tem certeza que você está tendo cuidado de passar álcool em gel, sabão, todo cuidado é importante nesse momento. E nós, aqui da TV Sim, estamos juntos, levando para vocês informações de qualidade, porque você e sua família merece. E hoje, no nosso bate-papo de quinta-feira, não vai ser diferente. Mas antes de começarmos e falarmos o que virá pela frente, nós fazemos questão de mostrar para vocês o que está atrás de mim. Produção, não sei se você consegue abrir a câmera legal, depois eu vou apresentar aí a bancada. Olha, nós estamos aí com um painel, um cenário novo, bonito, tá vendo? Tá vendo, doutor Tiago? Coisa bacana. Isso é uma homenagem ao doutor Rodrigo que está aqui, que nós vamos apresentar daqui a pouquinho, a nossa cidade. Tá vendo? Ó, a tardezinha, horário do nosso programa Bate-Papo das 6. E hoje é estreia, hein? Começamos assim, a 1000 por hora, inclusive com WhatsApp. É isso aí, aquele WhatsApp 99622 4547, se puder botar aí na tela para o pessoal participar, ó, e para mostrar aqui para vocês, ó, estamos aguardando o seu contato. Olha que bacana, 99622 4547, porque hoje nós vamos falar de um tema bem legal. Mas antes disso, produção, joga aquela câmera maravilhosa que a TV Sim, olha lá, ó, tá aparecendo inclusive o painel do nosso programa. Tardezinha, um movimento mais tranquilo, chegando no final de semana. Esperamos que todo mundo esteja bem. E vamos dar início, portanto. Vem para cá, produção, que a gente está ansioso aqui para começarmos mais um Bate-Papo das 6. E hoje o programa vai ser sobre eleições 2020. É isso aí. A gente está num ano de pandemia, de coronavírus, mas também nós estamos no ano das eleições municipais. E aí, já está pensando? Já está analisando? Quer buscar algumas informações? Você está no lugar certo. E para isso, nós vamos ter aqui do lado, abre aqui produção, por favor, mais uma vez, o nosso querido convidado, advogado, Dr. Rodrigo Salles Campelo. Ele é um advogado atuante, presente na área de direito eleitoral e é consultor jurídico também. E vai falar de tudo, um pouquinho, sobre as questões das eleições. Parece ter um projeto de lei aí que fala de fake news, uma emenda constitucional que todo mundo está de olho, que é a 107/2020, que é adiamento das eleições. Tem tanta coisa bacana, vai ser de interesse de vocês. E vocês viram lá também, na ponta, daqui a pouquinho a gente passa para ele, Dr. Tiago Pandini, sempre presente aí, sempre com as contribuições maravilhosas, apresentador nosso aqui. Mas deixa eu pegar aqui o nosso convidado, vem cá, produção. Doutor Rodrigo, obrigado pela presença, viu? Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Bernardo, Tiago, os telespectadores em casa, uma boa noite a todo mundo. Bacana, bom estar aqui com você, nós temos certeza que vamos aprender muito com seus conhecimentos. Doutor Tiago, sempre na ponta esquerda da bancada. Ponta esquerda, excelente jogador, diga-se de passagem. Boa noite a todos. Ver, hein? Boa noite a todos os telespectadores, os ouvintes, ao doutor Rodrigo, Obrigado. Professor Bernardo mais uma vez. E a gente está feliz, né, professor Bernardo? Isso aí, Senado. Esse painel bonito, hein? Bacana. Agora, o TV Sim está de parabéns. Isso aí, ó. Por essa inovação. Eu estou muito feliz de estar participando de mais um programa e poder contribuir com toda a população. Bacana. Pessoal, é isso aí. O nosso bate-papo é sobre eleições 2020. Dá tempo de chamar o pessoal, dá tempo de chamar a família, porque é coisa que interessa a vocês e vocês vão perceber isso que eu estou dizendo. Vem cá, doutor, vamos lá. Mas antes da gente falar um pouquinho dessas eleições, essa semana nós tivemos uma decisão aí do Poder Judiciário acerca daquela questão da unificação das comarcas, né? Deixa eu aproveitar você aqui, enquanto advogado atuante, para a gente saber a sua opinião sobre isso. A gente teve até um programa Bate-Papo das 6, tivemos aqui Doutor Petros, doutor Alcídio, né, que nós comentamos sobre isso.
parece que foi uma vitória da OAB, né? Ou seja, aquela ideia de unificar, por exemplo, a comarca de Rio Bananal com Linhares, parece-me que não vingou. Né? Como é que você está vendo isso aí? Só para a gente esquentar os motores, doutor. Bernardo, foi uma decisão do Conselho Nacional de Justiça, né? Que liminarmente sustou a decisão do Tribunal de Justiça quanto à integração das comarcas, né? Requeriu a apresentação de algumas documentações e a prestação de algumas informações pelo Tribunal de Justiça, mas é uma decisão ainda que não tem caráter definitivo. Né? Então não está nada certo. Não está definitivo, por hora está assustado, né? Está suspensa a integração, o projeto, né? Mas não tem caráter definitivo, né? É uma decisão ainda que a gente diz de caráter precário, né? Que a qualquer momento ela pode ser revista. E a OAB está brigando muito nisso aí, doutor? Tá, porque é algo que, de certa forma, dificulta o acesso do jurisdicionado, do próprio advogado, né? Muitas vezes você tem advogados, né, Tiago, que residem numa comarca e com essa integração vão ter que se deslocar 60 quilômetros para se dirigir a uma outra comarca, né? Sem falar na sociedade em geral também que tem essa dificuldade. Muitas vezes o jurisdicionado não dispõe de um meio para se locomover ou reside numa área rural de algum desses municípios, que o acesso à cidade já é difícil em que eles residem, e que dirá de uma outra cidade, né? E doutor Tiago também, advogado aí atuando também, eu já até aproveito aqui para você, Tiago, pegando um gancho aí do doutor Rodrigo Campelo, nessa linha de raciocínio, até nesse período de pandemia também, que a locomoção está tão difícil, quer dizer, unificando dificulta ainda mais, né, Tiago? Não, sem dúvida, tem essa questão do acesso, você dificulta o acesso e, na minha visão, você desestimula a pessoa a buscar o Poder Judiciário, porque se você reside a 50 quilômetros, o exemplo de Linhares, e está lá, interior de Rio Bananal, já no seu final... São Jorge dos Tiradentes, São Jorge Tiradentes, né, por exemplo. Aí você teve um direito seu afetado, simples, mas é direito seu, ele foi afetado. Só que a hora que você pensa, toda a logística para você participar de uma audiência, para você requerer os seus direitos, você começa a desanimar. E aí você, ao mesmo tempo, faz o inverso, né? Você estimula a pessoa a fazer a injustiça. O que ela está fazendo, as pessoas não estão indo atrás, porque está tudo mais distante. Então, na minha visão pessoal, falam integração, né? Mas é uma extinção, na verdade, integração entre aspas. Né? Então, ela, de fato, ela não deveria acontecer. Mas, como bem disse o doutor Rodrigo, foi uma decisão liminar do CNJ e que a gente não sabe como é que vai ser mais para frente. Então, nesse sentido, só para fechar aqui com o Rodrigo, Tiago, doutor, então, assim, não tem nada certo. O que nós podemos falar hoje para os jurisdicionados, que são vocês, que às vezes precisam procurar o Poder Judiciário, procurar um advogado, é que ainda não unificou. Né? Tá do jeito que tá. É isso? Sem contar, só para ressaltar um ponto, que é um direito constitucional, né, do cidadão o livre acesso à jurisdição. Claro, né? Com certeza. Obviamente que não é um direito absoluto, mas é um direito do cidadão, né, acionar o Poder Judiciário quando ele se sente lesado ou ameaçado de uma lesão ao seu direito, né? Então, assim, essa integração ela poderia até ocorrer se nós já tivéssemos disseminado no Estado o PJE, o Processo Judicial Eletrônico. Tudo eletrônico. Obviamente, né? Que alguns atos, como a realização de audiência, a gente teria a questão presencial, né? O ato presencial. Mas, com certeza, a gente mitigaria muito essa questão do acesso ao jurisdicionado, porque nem para todo ato precisaria a presença física do cidadão, do jurisdicionado ou do advogado, né? Assim, o professor Bernardo, não, é interessante. E, doutor Rodrigo, com a pandemia, tudo acelerou, o lado tecnológico. Então, na minha visão, também, a partir do momento que você consegue ter audiências feitas online, e aí o PJE instalado na justiça, aí talvez seria a hora. O PJE é o projeto, é o processo eletrônico. Processo eletrônico. Então, a partir do momento que fica tudo eletrônico, e até mesmo as audiências, se tiver, por exemplo, aí, de fato, talvez justificaria a integração. Porque aí você não dificultaria tanto o acesso ao judiciário. Mas do jeito que está hoje, acho que não é o melhor momento. E só mais uma observação. Tem a questão também, o Poder Judiciário de Linhares, ele já está sobrecarregado. Tem essa questão, você traz os processos de Rio Bananal para cá, por exemplo, qual é a tendência de melhorar? Nenhuma, você só vai piorar. E não isso aqui não é que o servidor ele tem culpa não de aqui está lento. Sim. Isso é no país inteiro, porque falta
Falta déficit servidor, de jurisdição. pessoal, Aí né? gera, né, doutor? Pegando o gancho do Thiago, gera um efeito cascata negativo, né? Com certeza. É E isso quem aí. mais vai sentir isso, com certeza, é o jurisdicionado, a sociedade como um todo e Bacana. a classe advocatícia, né? Bacana. É bom, viu, pessoal? Porque essa decisão aqui que o doutor Rodrigo, o doutor Thiago estão falando aí, ela realmente veio essa semana, não foi? Essa semana. Mas continua do jeito que tá, a OAB aí tá brigando, a gente tendo mais notícias, mais informações, claro que a gente vai passar aqui para vocês. Mas vamos começar o nosso bate-papo, né? A gente tem coisa bacana, a questão das eleições de 2020. E aí, doutor Rodrigo, eu já começo com uma pergunta assim meio aberta, né? A gente fala que a pandemia está mudando tudo, e a gente já trouxe aqui no programa mudanças na economia, relações de trabalho, de leis. Como é que o senhor está vendo a política hoje, assim? Ela, com essa questão do adiamento da política no Brasil, está sendo pensada a política diferente? Vamos começar assim, né? Para a gente destrinchar o assunto. De forma global, né? Pensando de uma forma global, né, Isso. não regionalizando, mas é fato que a gente está hoje num quadro de absoluta normalidade. Certo. Né? A gente não está no quadro típico, né? Estamos num quadro atípico. Então, assim, é um momento de se buscar alternativas, né? Sobretudo os pré-candidatos, os partidos, né? Nas orientações aos pré-candidatos, porque é um cenário totalmente diferente. E aí, ao que parece, desponta muito, né? Esses meios que não requerem a presença do pré-candidato, né? Aquele contato físico por uma questão de saúde pública. Então, me parece aí que a gente vai ter uma grande presença, uma forte presença dos meios virtuais, né? As redes sociais, blogs, os aplicativos de mensagens instantâneas. Entendi. Mas o uso desses meios, eles também têm regras a serem observadas. Né? Ele não pode se dar de forma indiscriminada, né? Não está liberado, né? Assim, faz Não do é jeito que assim, quer, né? tal. Você não é autorizado o disparo em massa, você não pode veicular notícias das quais você sabe que tem conteúdo inverídico, né? Que são forjadas, né? Que tem conteúdo enganoso. Então, está vedado. Lembrando que o disparo em massa ele não se confunde com o impulsionamento de conteúdo. O impulsionamento de conteúdo nas redes sociais, eles ainda estão permitidos. Mas esses disparos em massa, não. Então, eu acredito que vai ser uma fonte. Sei que alguns não tinham essa alternativa, não fariam muito uso, mas é o momento de se reinventar. Aqueles que já tinham essa prática vão só fomentá-la, né? Deixa eu até pegar aqui, Thiago. Eu sei que você também tem uns questionamentos para fazer para o doutor Rodrigo, mas me veio essa dúvida aqui. A gente sempre tem na população uma boa parte, aquele descrédito com a política, né? A política, né, eleitoral, aquela mesma coisa, enfim, é uma realidade que a gente constata. Você acha que esse pensamento de parte da população continuará, além de já ser tradicional isso, mas a questão da pandemia, que a pessoa agora não está nem preocupada com isso, mas só está preocupada, voltada com pandemia, é o remédio, é a vacina, é a escola do menino que não volta. Você acha que isso vai tirar um pouco o foco das pessoas nessa eleição municipal? Eu acredito, Bernardo. A sua opinião. E somado a isso que você pontuou, ainda tem aquele discreto advindo dos desvios que estão ocorrendo nas contratações para os próprios medicamentos, equipamentos para combate à pandemia. Isso é sério. Né? Que é triste, né? É triste, Quanto mais um momento como esse. Então isso gera um discreto ainda maior. Hoje, o que a gente visualiza é que hoje no Brasil, e não é de forma regionalizada, a nível nacional mesmo, a gente tem uma dificuldade de representatividade muito grande. A gente tem uma carência. Essa palavra representatividade a gente tem. Você vê poucas pessoas satisfeitas, né? Poucas pessoas, né? O discreto na política é muito grande. Então a gente tem essa dificuldade. Mas essa dificuldade não advém do regime que a gente tem no Brasil. Não é fruto da democracia. Né? A gente estava até conversando um pouco antes, eu estava contando para vocês. Eu vou dar um exemplo. A França é uma república democrata semipresidencialista. É uma das 8 maiores potências do mundo. A Suíça, país de altíssimo nível, tem um regime democrático. Uma democracia semidireta, como a no Brasil. Certo. Então, assim, não é o regime em si, não é o regime democrático. Né? Embora ele seja milenar, tem suas origens lá na Grécia Antiga, há mais de 2.000 anos. Mas não é o problema do regime. O problema é como se está fazendo a política no Brasil e para que fim está se fazendo. Né? Sob o ponto de vista acadêmico, né? A nomenclatura que a gente estava usando, né? Como se está fazendo do ponto de vista ético e moral, né? O axiológico que a gente estava falando, academicamente falando.
E o teleológico, né, academicamente falando, que é o quê? A finalidade para que está se fazendo a política no Brasil hoje. Perfeito. Então, esse é o grande problema que a gente tem no Brasil hoje. Essa dificuldade de representatividade. E quando a gente fala que a gente é carente do novo, não é por uma questão etária, não é uma questão de idade. Ah, queremos o novo, né? Porque ele tem 18, 19 anos. Não, porque ele está isento a práticas irregulares ou práticas improbas. Não é isso. Às vezes já está completamente viciado. É o novo de comportamento, de ações, de conduta. De saber o verdadeiro fim de uma política. E de como fazê-la para chegar a esse fim. E isso já começa agora, na fase de pré-campanha, de campanha, né? Com certeza. Não, sem dúvida nenhuma. E a questão só para a gente introduzir um pouco da democracia, que assim, é muito... A gente vê constantemente pessoas questionando, né, essa forma da democracia. Tem o historiador Winston Churchill, que aí ele tem uma frase emblemática, ele fala que a democracia, ela é a pior forma de governo, exceto todas as outras formas que foram testadas em tempos. Ou seja, você não vai encontrar nenhuma forma de governo perfeita. Não tem. E nem também muito boa, porque muita gente envolvida. Só que você vai encontrar menos pior. Então, a democracia, de fato, ela é a menos pior. Agora você não vai achar que ela vai ser muito boa e etc. Mas, de fato, dentre todas, ela vai ser a melhor. Mas aí vem aquilo que o doutor Rodrigo falou, né, doutor Rodrigo? Aí você complementa aí, corrige, altera, que talvez a gente não precisa nem falar de regime político como a democracia, a gente tem que falar e ver a cabeça das pessoas que estão entrando na política, não é isso? Porque o regime em si, ele está lá, mas quem executa o regime são as pessoas que vão representar, não é isso? Não, é isso, professor, mas aí, às vezes, se a gente vê uma movimentação muito grande contra a democracia, face dela, acaba que você estimula também as pessoas que estão entrando ali, tem um pouquinho de radicalismo. E, assim, eu acho que o ponto hoje não é esse, né? Até o que o doutor Rodrigo quis dizer, que a cabeça, as atitudes dessas pessoas que querem ingressar na política, ou as que estão também, elas podem ir mudando, né, suas atitudes para ter um governo um pouco mais sólido e as pessoas se sentirem mais representadas. É isso aí, né, doutor? É essa a ideia, né? E também a sociedade discutir mais a política. Perfeito. A sociedade ela tem que discutir. O que é que regula as relações jurídicas públicas e privadas? São as leis, né? Quem é que discute, quem aprova nossas leis? São nossos representantes, que são escolhidos por nós, por meio do nosso voto. Então, assim, o bom voto é aquele voto que vai trazer boas leis, que vai regular boas relações jurídicas, que vai instituir boas relações jurídicas, entendeu? Então, a sociedade ela não pode fugir ao assunto. Ela tem que discutir, sim, política. Né? Isso, e não ficar só reclamando, né? Não. Às vezes a pessoa não está nem aí para a política, fala que é um direito, tá, da pessoa, se quiser votar em branco, não quiser nem aparecer, depois justifica. Só que aí ela quer reclamar de tudo. Mas não participa de nada. Tem que agir, né? Tem que agir. Não, isso é verdade. Mas está havendo uma mudança, doutor Rodrigo, do perfil do eleitorado nesse sentido? Você acha que, por exemplo, essas eleições, eu vou falar da nossa, 2020, eleições municipais, o eleitorado ele tá de olho nisso, está de olho em quem vai ser o candidato, se tem instrução, tem credibilidade. Como é que você vê o perfil do eleitorado hoje, nesse universo aí? Eu costumo dar um exemplo, Bernardo, para que seja bem visível, né? Se a gente pegar alguns anos, nossos pais, nossos avós, né? Eles indicavam muitas vezes, né, sugeriam muitas vezes os candidatos para que nós votássemos, né? Isso há alguns anos, né? Então, assim, nós jovens, né, ali, desde quando o alistamento é facultativo, aos 16 até 20, 22 anos, esses jovens, eles são muito movidos pelo apelo familiar, pelo apelo, né, da família, de um pai, de um avô. Hoje a gente percebe que não, que o eleitorado ele não segue mais essa diretriz. Entendi. A gente percebe que o eleitorado ele tem um acesso à informação que o permita ter uma posição mais independente. Perfeito, né? Perfeito. É isso, né, doutor? Acho que o doutor Rodrigo resumiu bem essa questão do perfil, né? Resumiu bem, porque culturalmente a gente vê isso. Você pega uma pessoa e vê a família dela, normalmente ele está bem, né, muito mais conduzido por esse lado. Hoje não, com as redes sociais, que aí expandiram muito mais as ideias, às vezes você
não aprova o que aquele candidato fez, mas seu pai aprova, o seu tio aprova, então te dá um pouco de autonomia, né? Independência. E de independência, como disse o doutor bacana. Rodrigo. Doutor Rodrigo, doutor Tiago, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausazinha, vamos entrar para o segundo bloco, e quando a gente voltar no segundo bloco, vamos falar um pouquinho das condutas que pode, que não pode, rede social, aquela questão que não pode postar em massa, porque já vem perguntinhas aqui no nosso WhatsApp para isso. Pessoal, fique com a gente, nosso WhatsApp 996224547. Manda pergunta pra gente, a gente faz questão de te responder aqui ao vivo. Daqui a pouquinho voltamos, programa Bate-Papo das 6, segundo bloco. Vamos lá. Voltamos com o segundo bloco do Bate-Papo das 6, canal 16.1 e na rádio 106.1, Rádio Sim FM, no YouTube. E lembrando, né, que quem quiser pode mandar as perguntas. O doutor Rodrigo está doido aqui para responder, mais ainda dizer que eu e o Bernardo estamos apertando um pouquinho só, então pode mandar mais perguntas. Não, Thiago, o troço foi tão bom que eu até brinquei ali para a produção, mas já tá na hora de finalizar, o próprio vai embora, vai fora. A hora que a gente viu, acabou o programa. Mas o doutor Rodrigo é fera mesmo. Então um negócio bacana aí que você vai começar aí, não vai? Vamos voltar só um pouquinho, porque é interessante mesmo a questão do impulsionamento. Isso. Né, e o disparo em massa. Vamos só dar uma exemplificada, porque chegou pergunta nesse sentido, pedindo só para a gente esclarecer um pouco. Vamos lá, vamos tentar exemplificar, né, de uma forma mais prática, para que as pessoas que estão em casa elas possam entender. O disparo em massa, que foi proibido até pelo TSE na resolução 23610 de 2019, ele veda aquelas situações. Imagine que você tem um aplicativo de mensagens instantâneas, né, vamos citar aqui o WhatsApp, né, que eu acho que é o mais comum, mais popular, e que você faz aquela, na qualidade pré-candidato, você faz aquela lista de transmissão para encaminhar, fazer um disparo de uma reportagem, de uma fala, de uma matéria de cunho político para aquelas pessoas de forma indiscriminada. A partir do momento que você faz essa lista de transmissão, você está incorrendo na prática chamada disparo em massa, que não é permitido, né, que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, tem vedado essa prática. Já o impulsionamento de conteúdo é aquele que o próprio candidato ou um partido político, ele contrata pelas redes sociais. Imagine que você tem uma página, uma rede social, e aí você quer dar um alcance maior a uma postagem que você fez nessa rede social. Você vai contratar o impulsionamento de conteúdo. Mas isso é o próprio candidato quem tem que fazer, né? Essa contratação, esse pagamento. Então, aí essa é basicamente a principal diferença. Mas essa questão do disparo de massa, impulsionamento de conteúdo, essa previsão do Tribunal Superior Eleitoral se deu agora a partir dessas eleições de 2000 ou já tinha isso antes? Sim, é porque na verdade o Tribunal Superior Eleitoral ele tem uma função normativa, né, muito ativa, né, que a gente pode dizer, né? Existem várias resoluções do TSE para cada eleição. Basicamente, são editadas resoluções, portaria, TSE, para regular cada eleição. Entendi. Né? E aí as necessidades elas vão surgindo a partir do momento que a gente vai evoluindo, né? A tecnologia ela vai evoluindo. O que a gente tinha de realidade em 2016 não é a mesma que a gente tem hoje em 2020, né? Então, é por meio dessas resoluções que o TSE vai regulando essas situações específicas voltadas na área de internet, na área eletrônica. Perfeito. Deixa eu fazer mais um questionamento aqui, Thiago, para o doutor Rodrigo. Então, o TSE ele traz o seu regulamento para cada pleito eleitoral. Como você já atua há muito tempo nessa área de direito ambiental, você vê que para essa eleição municipal de 2020... o TSE está pegando mais pesado, vou usar esse termo, ou seja, está tendo mais condutas proibidas nesse sentido? Já que, complementando, né, essa área da mídia, da rede social está sendo assim, infinitamente mais usada. O que a gente percebe, né, sobretudo, é que há uma grande preocupação, né, dos órgãos jurisdicionais, né, como um todo, quanto a essa questão de divulgação de determinados conteúdos e os alcances que esses conteúdos podem ter. Principalmente quando eles vêm com uma carga de informação inverídica, né, enganosa,
né, forjada. Então, assim, há uma tentativa, uma preocupação em coibir esse tipo de prática, né? E aí é quando a gente tem até o projeto lá de lei das fake news, né? Que eu acho que mais adiante nós vamos falar um tecer pouquinho algum comentário, né? E isso adveio muito na eleição presidencial do Bolsonaro, né? Inclusive gerou a instalação de uma CPMI das fake news, né, no Congresso Nacional. Tem um inquérito das fake news também no STF, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, né? Então, assim, é uma discussão hoje muito presente, né? Essa preocupação e essa tentativa de se coibir essa prática. Bacana. Fala, Thiago. Não, e assim, a gente está perto, né, das eleições municipais no país inteiro e a rede social, mais do que nunca, ela vai ser usada porque, até a gente estava comentando antes do programa, né? Como é que você faz uma eleição municipal? 98% dos municípios são pequenos, eu acho, né? A maioria, quase a totalidade deles. E aí você é o quê? É tete a tete. Você tem que ir na casa das pessoas, você toma café, você aperta a mão. Então não adianta só a rede social, para quando é municipal, você tem que estar muito presente nas ruas. Agora meio que acabou. Mas é isso que eu ia te perguntar. Aí eu pego o gancho do Thiago e jogo para você, doutor. O TCE trouxe alguma normativa desse tete-a-tete, ou seja, dessa campanha presencial? Tem alguma cartilha recomendatória? Ou seja, pode se reunir com 5 pessoas, ou com 10, ou não pode? Ele falou sobre isso? Houve uma preocupação do TSE e o TSE ele atuou muito em conjunto com o Congresso Nacional em relação até à aprovação da emenda constitucional que adiou as eleições quanto a essa questão da pandemia, né, da saúde pública, de manter, né, de preservar a saúde dos cidadãos. Então, inclusive, ele trouxe a possibilidade de realização de convenções de forma virtual, já para evitar o contato das pessoas. Ele trouxe a possibilidade dele regular os horários de funcionamento de determinadas urnas, né, de sessões, visando o quê? Evitar as aglomerações, né? Então, há uma tentativa. Embora a legislação eleitoral ela traga práticas, mas aí eu volto a dizer, no cenário de absoluta normalidade, que nós não estamos vivenciando, no cenário típico. Nós estamos no cenário ativo. Ele traz a possibilidade de realização de passeatas, de caminhadas, que induz o quê? Uma presença física, né? Então isso hoje me parece que está um pouco mitigado, né? Por uma questão maior, que é a saúde da população, né? Como você falou, né, Rodrigo, Thiago, nós vamos passar por uma eleição atípica diante de todo esse cenário. E tanto é atípica que vamos falar um pouquinho da emenda constitucional 107/2020, que é aquela que foi promulgada, foi hoje? Ontem? Hoje. Promulgado foi hoje, né? Hoje. Que assim, adiou todo o calendário eleitoral, isso mexeu com partidos, com pré-candidatos, com candidatos. Doutor, o que essa emenda traz, assim, específico, para o pessoal lá de casa já começar a entender? De uma maneira geral, Bernardo e Thiago, ela traz algumas mudanças, né? Principalmente no que tange a data da realização das eleições. Começamos aí, né? Foi adiado do dia 4, né, de outubro, que seria o primeiro turno das eleições, para o dia 15 de novembro. 15 de novembro. Né? E a justificativa, a causa principal disso foi o quê? Foi exatamente uma questão maior, de saúde pública. E nesse contexto foi inclusive afastado o princípio da anterioridade, né, que se aplicava às regras eleitorais. O que é que significa esse princípio da anterioridade? Que tem matriz, né, previsão constitucional. É que a lei eleitoral, a lei que altera o processo eleitoral, ela entra em vigor na data de sua publicação, mas ela só se aplica um ano depois, nas eleições posteriores. Entendeu? E isso foi afastado na própria emenda constitucional. Por quê? Porque havia uma causa maior em relação a isso. Havia essa necessidade de se ter essa alteração no processo eleitoral por causa de uma questão de saúde pública. Ou seja, então não precisa aguardar, promulgou agora, não precisa aguardar um ano, já tem aplicação imediata. Já tem, porque ficou mitigado, né, afastado aí, nesse caso, o princípio da anterioridade sobre as leis eleitorais, né? Então a gente tem, né, Thiago? Eleitoral. Então as eleições, primeiro turno passou para o dia 15 de novembro. 15 de novembro. E existe aqueles prazos de descompatibilização, né? Quem é servidor público tem que se afastar, comissionado. Esse calendário eleitoral de descompatibilização também foi adiado? Isso foi uma coisa que... Efeito cascata, né, doutor? Isso foi uma coisa que gerou muitas dúvidas, né, entre vários pré-candidatos, entre até clientes meus que me indagaram.
sobre essa questão da desincompatibilização, porque há muitos cargos que o prazo de desincompatibilização, que é o afastamento para que você possa se candidatar, né, ao cargo público. Por quê? Porque o servidor público, subtende-se que ele não deve ficar no cargo público para que ele não possa se valer, né, do equipamento público, né, da máquina pública. Aquele contexto, né, para ficar mais Não igual. que necessariamente o servidor iria se valer disso. Né? Não que ele iria se valer. Mas para não ter nem chance mas de se valer. Mas para que, né, não gere isso, crie o que a gente chama de paridade de armas, né? Uma igualdade de condições entre os candidatos, que são servidor público e aqueles que não são também. Então, visando isso, é prevista essa questão da desincompatibilização para os servidores públicos, né? O afastamento dele. Há casos, e aí eu vou dar um exemplo para ficar mais claro, palpável, há casos em que o prazo de desincompatibilização foi de 6 meses. Da data das eleições. Então, esses 6 meses, ele já venceu quando na regra anterior. Ou seja, a Constituição Federal, a emenda constitucional 107, ela foi promulgada hoje. Certo? Ela não estava valendo quando chegou o termo final do prazo para desincompatibilização desse cargo, que era de 6 meses, como secretário municipal. Eles já estavam afastados, então. Ou seja, atingiu o termo final, o prazo final, quando na regra anterior. Tá. Nesse caso, o que acontece? Ele tem que se afastar. A própria emenda constitucional, ela previu que aqueles casos de desincompatibilização cujos prazos venceram antes da entrada em vigor da emenda, eles permanecem inalterados. E eles não serão reabertos. Eu sempre defendi isso, eu sempre defendi essa posição, que são situações que já se encontram consolidadas, porque estavam sobre a regra anterior. Eu não posso ter uma nova lei, ainda que seja uma emenda constitucional, com efeitos para retroagir sobre algo que já está consolidado, que estava sobre a vigência da... Caso contrário, ia gerar uma insegurança, uma bagunça, a própria segurança jurídica, né, da Mas já estamos num período um pouco confuso, né, tumultuado, não podemos gerar ainda mais. Isso também para aqueles cargos, 4 meses, né, de desincompatibilização. Entretanto, a gente tem os cargos de 3 meses, né, que é a grande maioria dos cargos. Doutor, só abrir um parênteses, quando o senhor fala 3 meses, 4 meses, 6 meses, só para o pessoal entender, é contado da data da eleição. Então, no caso aqui, nós estamos falando de 15 de novembro. Isso. É isso? Do primeiro turno, isso aí. Primeiro turno, não é isso? Né? Só para a pessoa entender de onde começa esses 3 meses. Então. Mas vamos pegar a regra anterior para que as pessoas possam entender, né, a diferença daquele caso para esse. Na regra anterior, seria 4 de outubro, então 3 meses antes, as pessoas trabalhariam, os servidores públicos, até amanhã, até o dia 3. 3 de julho, isso. Perfeito? Beleza, perfeito. Pela regra anterior. Entretanto, esse termo final, esse prazo final, que seria amanhã, ele já está sob a vigência do quê? Da regra instituída pela emenda constitucional que foi aprovada, foi promulgada hoje. Ok. Então, como alterou as datas das eleições... E o dia 3 não chegou ainda? E o dia 3 não chegou, que é o termo final, não foi expirado, não venceu, vai se prorrogar isso. Só que aí, você imagine que agora a gente tem um problema. Qual é o problema que vocês visualizam aí? Eu visualizo o seguinte problema. Imagine que o servidor, aquele que o prazo dele era amanhã, não atingiu o termo final, não venceu, porque entrou em vigor a emenda constitucional, né? Ele vai ter que ficar mais tempo no cargo. Né? Ele vai ter que ficar mais tempo. E aquele outro, ele já se afastou desde lá de trás. Ou seja, em tese, aquele que já se afastou vai ter mais tempo para trabalhar a sua campanha. E aquele ainda fica preso com um vínculo com a administração. Quer dizer, né? Até onde está tendo essa paridade de armas, essa igual. Eu não tinha pensado nisso, não. Né? Surge esse problema aí. E aí, doutor Thiago, qual é a resposta? Não, mas eu acho assim, de fato, a paridade de armas começa a ficar prejudicada. Mas... pelo momento que nós estamos vivendo, também não tem muita solução, tá sendo atípico assim, tudo, né? Não vai ter jeito, alguém vai acabar sendo prejudicado mesmo. E assim, eu ainda não consigo visualizar como é que as eleições vão ocorrer em novembro, sem as pessoas poderem sair de casa. Porque se falam que a vacina não chega até lá, você vai fazer política só pela rede social. Praticamente, porque se a pessoa estiver indo na rua e se aglomerando, ela está desrespeitando, né, as diretrizes. E aí, como é que só pela rede social vai mesmo? Mas é bom, pelo menos a gente tirou aquele quarto poder, né, que eu falava que era o executivo, um poder, judiciário, o outro, legislativo, e o quarto era a televisão. Agora,
as redes sociais também ganharam essa dimensão tão Rodrigo, abrangente. Você tá vendo, o doutor Tiago, ele tá ansioso. Ele fala, meu Deus, não tem como fazer eleição, principalmente as municipais, se não tiver o tatatato. Então, eu tô assistindo o doutor Tiago, tá angustiado, só rede social, mas vamos que vamos, né? Porque é muito diferente, com a devida estratégia, criatividade. Inclusive, é bom ressaltar que a própria emenda constitucional, ela previu que legislação municipal, ela não pode restringir atos de campanha eleitoral. Né? A legislação municipal ela não pode, a não ser que você tenha, e nem a Justiça Eleitoral, a não ser que você tenha um parecer técnico da área de saúde a nível estadual ou nacional. Né? Se você não tiver um parecer técnico de um especialista, né, do órgão competente, você não pode fazer qualquer restrição. Né? Então é mais um desafio aí. É mais um desafio, isso aí é você verdade. Não pode fazer mas aí, doutor, não pode fazer uma restrição em termos da área eleitoral. Só que aí de saúde já existe a restrição. Aí começa um conflito. Mas aí você tem que ponderar, né? Ponderação. É a ponderação, né? O que é que vale mais? O direito à saúde, o direito à vida das pessoas, da incolumidade, ou o direito ao exercício do voto, né? Não, é melhor a gente ficar em casa, devidamente protegido, e rezar para esse período passar logo. Mas agora... E utilizar, acho que rezar em primeiro lugar. E também só, você vai chamar aí o intervalo... Tem que chamar, senão a produção... E ter a criatividade, né? A criatividade, sem renovar, dúvida. Reinventar e sermos inteligentes nesse momento. E saber que o mundo nunca mais vai ser o mesmo de antes. Então, isso aí, sempre nos reinventando. Vamos para um rápido intervalo. Vocês estão vendo que o bate-papo tá muito bom. Doutor Rodrigo, professor Bernardo, eles estão dando uma aula aqui de direito eleitoral. Até mais, fique com a gente. Estamos de volta no programa Bate-Papo das 6, aqui na TV Sim, o seu canal local. E vocês que estão nos acompanhando estão sentindo, estão percebendo que estamos tratando de eleições 2020. É um ano de eleições municipais e, enquanto cidadão, nós temos que saber realmente como é que está tudo isso, o que, que pode, o que, que não pode fazer. E a TV Sim, todo mundo sabe, traz aqui para vocês assuntos de qualidade, de atualidade. E por falar em atualidade... Doutor Rodrigo, vamos falar daquela emenda que a gente veio conversando muito no segundo bloco, que é a emenda constitucional 107 de 2020, pessoal, você que está chegando aí agora, que é a que trata do adiamento das eleições municipais. O primeiro turno agora ficou para 15 de novembro. Tem que encerrar tudo nesse ano, né, doutor? Aquela ideia que a gente ouviu falar de prorrogação de mandato, vamos jogar para o ano que vem... a emenda, ela fechou essa data, 15 de novembro, e acabou? Ou pode prorrogar um pouquinho, dependendo? Como é que está isso? Via de regra, a data está fechada, né? 15 de novembro, o primeiro turno, e 29 de novembro, o segundo turno das eleições. Entretanto, foi ressalvada uma hipótese de as realizações em determinado município, por uma questão de saúde pública, ser realizada em um momento posterior. Isso está na emenda? Isso está na emenda. Entretanto, sem esgotar o ano atual, o ano 2020, né? Até o final de dezembro. Salvo engano, até o dia 27 de dezembro, poderia ser realizada eleições naqueles municípios, naquelas localidades, em que por uma questão de saúde pública, né? Se a pandemia ela estiver muito disseminada, aí pode ocorrer essas eleições depois. Mas, lembrando que a posse, a diplomação, ocorreria normalmente e os eleitos tomariam posse logo em janeiro, no dia 1º de janeiro. Então, não há possibilidade de prorrogação de mandato. Porque se prorrogar mandato, ou seja, quando fala prorrogar mandato, o atual, os mandatários, né, os representantes, continuarem no ano que vem. Então isso aí vai gerar até uma violação à própria Constituição Federal. Com vai certeza. Gerar né, Thiago? Com certeza. Não é o objetivo, né? A emenda constitucional... porque se fosse, ela iria prever, né? A emenda constitucional. Então não houve essa previsão justamente para isso. Não é a vontade dos constituintes de que esse mandato seja prorrogado. 1º de janeiro a posse, e daí em diante segue normalmente. Agora, só mais uma pergunta curiosa que a gente, pessoal, segura aqui daqui a pouquinho, agora praticamente, nós vamos falar aqui com o doutor Rodrigo sobre o projeto de lei 2630, que é o projeto de lei da fake news. Todo mundo sabe o que é isso. Só um minutinho que vocês vão bater um papo com a gente. O WhatsApp tá aí, hein? 996224547. Já estamos no terceiro bloco, mas, por favor, vamos lá. Doutor, só mais uma dúvida aqui nesse sentido.
o município, por saúde pública, joga para o finalzinho de dezembro. Mas a própria gestão pública daquele município que comunica ao TSE, olha, TSE, aqui os casos de Covid está demais, não dá para fazer no dia 15 do... É essa comunicação? Na verdade, é a Justiça Eleitoral, né, subtende-se que é a local, né, que faz essa comunicação, né, ao TSE, que leva o caso até o Congresso Nacional e, mediante autorização do Congresso Nacional, é realizado novas eleições. Então tem todo um procedimento, né, Thiago? E não tem também razão de você não aceitar um pedido desse com a saúde pública tão comprometida e o mundo todo preocupado, né? Agora, quer chamar aí a questão da fake news, que está o Brasil todo comentando? E deixa eu começar aqui, Thiago. Eu tava doido para chegar nesse ponto, a fake news, aquilo que o povo quer saber. Fake news para lá, para cá, e o tempo todo, a gente ouve muito falar isso. Né? Como é que está isso, doutor Rodrigo? É o projeto de lei 2630, o que você fala para gente? Ainda é um projeto de lei, não é lei. Não é isso, Thiago? Isso, é um projeto de lei que já foi passado no Senado. Isso. Só para lembrar, é um projeto com tanta discussão que teve 150 alterações. Nossa Senhora. 150. Foi 150 ou mais. Senado, dizer, Câmara ali, um jogando pro lado. Não, o Senado ele não se entendia, porque cada hora eles achavam que deveriam alterar uma parte ali do projeto. Só que eu vou te apertar um pouquinho, viu, doutor? Eu queria saber o seguinte, esse projeto, vamos tratar ele do jeito que está hoje, né? Seria uma proteção para a pessoa ou uma censura? Aqueles que advogam a tese de que votaram contrário, principalmente os senadores, né? Eles apertada, né? Acho que foi 44 votos a favor e 32, acredito, contra. Não me recordo porque tem as abstenções, né? Discussão tensa, né? É um processo que ele teve sua autoria, sua iniciativa no Senado Federal, né? Foi o senador, salvo engano, Alessandro Vieira, de Sergipe, né? O autor do projeto, e que teve o texto base aprovado na última terça-feira. Né? Seu texto base foi remetido agora à Câmara dos Deputados para deliberação e votação, né? Possível aprovação ou não. Em alguns pontos, nos parece que ele visa, de fato, proteger, né, o cidadão e o próprio sistema eleitoral e o próprio... a própria sociedade, né, da desinformação, né? Em vários pontos a gente percebe isso, que há um forte combate à desinformação, né? Um ou outro ponto pode ser que ele possa suscitar, possa parecer um pouco, né, pouco de censura ali, mas via de regra não me parece que ser esse o objetivo nem o espírito do projeto de lei, não. Me parece que de fato é combater a desinformação mesmo. E ele até ressalva, num determinado ponto lá, a questão humorística, né? Então, assim, há suas ressalvas, né? Quando você, Thiago, perguntou ao doutor Rodrigo essa questão, se esse projeto de lei ele é uma proteção, uma censura, você está querendo perguntar a questão se é um projeto que vem violar a liberdade de expressão do cidadão. É isso também que você quis explorar, né? Então, é um tema muito sensível isso, né? Liberdade de expressão, até mesmo a privacidade, né? Porque você está no aplicativo ali de mensagem, teoricamente você tem o direito, né, de falar o que bem entende para alguma pessoa. Só que esse projeto ele já pega o seguinte, a gente está falando da robotização, né? Às vezes você dispara uma mensagem para inúmeros grupos e tudo mais. Esse projeto visa combater um pouco. Você disparou, você já liga o alerta para eles. Só que aí tem a questão, e se não for um robô? Eles pensam que é um robô, mas não é uma pessoa, e ela já tem a identidade identificada ali por eles, já vai ser um pouco investigado. E aí entra, né, nessa discussão que não tem fim hoje. Inclusive o presidente até mencionou, só não foi hoje, que na visão dele não passa na Câmara. E se passar, diferentemente, né, que a gente até falou ontem, te mandei o WhatsApp, tudo, não, vai precisar da sanção dele aqui, que é projeto de lei, não é emenda constitucional. Ontem eu até falei com o doutor Rio, sanção... Não, a emenda constitucional não precisa, né, doutor? Então me alertou que a gente está tão acostumado com projeto de lei, mas aqui vai precisar do presidente Jair Bolsonaro.
que depois podem derrubar o veto dele também no Congresso. Que situação complicada, envolve liberdade de expressão, né, Tiago? Liberdade de expressão, censura... direitos fundamentais, direitos né? Fundamentais. Para o jurista é um prato cheio, né? Para você estudar. Difícil isso. A gente tem que ponderar novamente aí, né? Fazer uma ponderação novamente de interesse, né? A liberdade de expressão, até que ponto também vai a honra e a imagem daquele que se sente ofendido, né? Então, assim, é um campo largo para discussão. Mas também a lei ela não ataca indistintamente qualquer pessoa que veicula ou que manifesta uma opinião pessoal. Pelo que a gente foi percebendo, né, de uma leitura, pelo menos preliminar, superficial, é que ela ataca aqueles casos que você tem um alcance, né? Os provedores de aplicação de internet, que tem pelo menos 2 milhões de usuários, aqueles que têm menos de usuário, teria mais um caráter ali informativo, né? Então, assim... tem os seus alcances, tem suas nuances, né, esse projeto de lei. Assim, ele é preciso que seja discutido isso, né? Eu acho que... de rede social é terra sem lei? Eu acho que essa discussão, ela advém, sobretudo, após as eleições presidenciais que passaram, né, do Bolsonaro, onde houve uma grande discussão do alcance, da influência desse disparo, desse tipo de mensagem, né, que teria conteúdo inverídico nas eleições, né, e o resultado disso nas eleições. Então, essa surgiu, né, como algo a ser discutido, né? Agora eu fico pensando também, o que me veio na cabeça aqui, vamos supor que esse projeto de lei passe, é sancionado pelo presidente e comece a entrar em vigor. A minha dúvida, e é uma dúvida, mas ao mesmo tempo é uma reflexão, como é que a gente vai fiscalizar isso? Como é que é o procedimento de fiscalizar aquela pessoa que está violando, que está nessa lei de fake news? Já estou com o pensamento na frente. O doutor Tiago aí, doutor Rodrigo, e quem responde? Não, é porque assim, como é um projeto de lei e ainda está tudo sendo analisado, como o doutor Rodrigo falou, você acaba... É muito precoce. A gente não tem uma situação ainda concreta, estabilizada, entendeu? A gente fica pensando lá na frente, um projeto, mas, né, que não produz efeitos ainda, né? A gente está apenas trazendo aqui algumas conjecturas, analisando o projeto, mas que não tem efeito ainda. Mas ele traz sanções a ser aplicadas pela Justiça, o Poder Judiciário, mediante um processo com contraditório, com ampla defesa, traz sanções como multa, como advertência, suspensão temporária do exercício da atividade, impedimento a esses provedores também de praticarem, exercer atividade no Brasil, além, sem prejuízo, de sanções de coercíveis, criminais e administrativas. E pode acumular essas sanções? Pode. Pode responder civilmente, criminalmente? Pode sim, e há inclusive a previsão lá no dispositivo do projeto de lei, salvo engano, acho que o artigo 27, que traz as sanções, ele prevê lá nos seus parágrafos que você pode acumular a multa, a advertência, junto com a suspensão temporária. Perfeito. Mas assim, professor, preliminarmente, quem faria essa análise é até o provedor ali por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp ele faria de forma preliminar. Assim, ele está vendo que ficaria como uma obrigação. Ele tem a obrigação de registrar tudo o que acontece dentro dele. Entendeu? Isso. Ele tem essa obrigação de guardar, de registrar toda aquela comunicação interna, né? Todas essas mensagens que estão sendo divulgadas dentro do... Entendi. Só que assim, uma crítica, né, que muita gente vem fazendo é a questão de conceitos vagos. Igual, por exemplo, eu destaquei um aqui. Mas no projeto? No projeto de lei. Grave comprometimento da usabilidade da aplicação. O que é isso? Né? O que é isso? Então o WhatsApp ele pode enquadrar o que ele quiser. Ali como um grave, porque às vezes dependendo do que talvez aí no caso, futuramente um decreto para regulamentar, né? Porque às vezes a lei ela é geral, mas aí vem um decreto. Então tem muitos termos, tem muitos termos vagos aqui que te dá um poder muito grande para essas empresas. E ela faz remissão também à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Eu ia te fazer exatamente. Prossiga. Tem essa correlação? Tem essa correlação com a Lei Geral de Proteção de Dados, tem correlação com o próprio sistema eleitoral em si, né? Visa também isso, né? Garantir uma certa lisura. Entendi. Do então, olha o que nós estamos feito, né? Olha o que nós estamos discutindo no programa aqui, ó. Nós estamos falando das eleições, só uma recapitulação, houve uma mudança no perfil do eleitorado, redes sociais,
diminuir a questão presencial. Nesse meio tempo, ver essa emenda 107/2000 adiando as eleições e, consequentemente, adiando todo esse calendário eleitoral. Tem essa discussão do projeto de lei, da lei de fake news. É muita coisa acontecendo. E pandemia é muita coisa, né? E ainda querem que a gente fica normal, né? Com esse trem de informação, no mínimo doido. É um tema extremamente atual, né? Porque a emenda constitucional foi promulgada hoje. A gente está tratando de um assunto atual, de hoje, né? Mas isso que é o bacana. Quer dizer, isso é legal, a gente repete que o programa Bate-Papo da 6 exatamente está trazendo tema da hora. Da hora. E aí, você que é da área do direito, quem mandou, né? Você ir para a área do direito. Porque todo dia você tem novidade, as pessoas te perguntam, você tem que saber de tudo. E aí é impossível. Mas assim, a gente está num momento de a pandemia ainda mais. E aí, com as eleições, que as novidades jurídicas são diárias. Diárias, tanto vindo do judiciário, né, quanto do legislativo e também do executivo, né, nas medidas provisórias, nos atos ali diários dele. Eu ia fazer uma pergunta do doutor Rodrigo, mas a produção já falou, a gente está chegando no final. E, doutor Rodrigo, muito obrigado pela sua presença, a gente ficou muito lisonjeado, as portas estão abertas, foi um bate-papo bem bacana, a gente nem percebeu, né, Thiago? O tempo. Passou rápido demais. Demais, isso aí é que mostra que a gente está certo nas coisas. E quais são as suas considerações finais e, principalmente, doutor, nesse momento, qual é a sua dica, vamos usar esse termo, para os pré-candidatos que vão vir agora nas eleições de 2020? Primeiramente, agradecer ao Tiago, a você, Bernardo, a todo mundo que está nos assistindo em casa. Né, eu acho que foi um encontro muito gostoso, muito gratificante, né? A gente discutindo um tema realmente muito atual, né? E muito presente, né? Que a gente sente carência, às vezes, de discutir, né? A sociedade mesmo discutir. E levar um pouco essa discussão para a sociedade, eu acho que é sempre válido. Quanto aos pré-candidatos, diante desse cenário atípico, né, que a gente está vivendo, é sobretudo levar em consideração, né, a saúde, né? Se prevenir os eleitores, o cidadão, utilizar de vias alternativas que vocês têm à disposição, a rede social está aí, sei que alguns não tinham esse mecanismo como objetivo, né, de utilizar como ferramenta, mas tem que se valer. Aqueles que já tinham, intensifiquem, né, dentro do limite razoável, seguindo as diretrizes legais, né, para que a gente possa ter uma boa eleição, né, e, acima de tudo, para que a gente possa ter boas escolhas, né, e uma boa representação a partir de agora. Bacana, muito obrigado. Pessoal, se atente muito aí a essas informações preciosíssimas do Dr. Rodrigo Campelo. Obrigado, seja sempre bem-vindo à TV Sim. Doutor Tiago. Agradecer a todos os telespectadores, os ouvintes, né, que nos acompanharam até o final. O programa foi muito bom. E mandar um beijão especial pro meu fã-clube. Sabe que tem um fã-clube, né, doutor Rodrigo? Pessoal, tem um fã-clube. Minhas avós, meu pai e minha mãe, eles assistem todas as quintas-feiras. Então, um beijo para vocês aí, que daqui a pouco eu já estou encontrando. Bacana, é isso aí. E é nesse clima assim, de entusiasmos, de fã-clube para lá, fã-clube para cá, é que também a gente despede desta quinta-feira no programa Bate-Papo da 6. Muito obrigado, eu repito, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, por confiar no nosso programa, por confiar na programação da TV Sim, que o nome fala, é o seu canal local. E amanhã a gente tem certeza que você vai estar de novo conosco em mais um programa Bate-Papo da 6. Pessoal, forte abraço, fiquem com Deus, se cuidem sempre. Vamos se atentar aí às eleições, é um momento importante, é um momento de exercício da cidadania, seja para o eleitor, seja para o pré-candidato. Pense bem, reflita, estuda e busque as informações. Tudo de bom e até mais. Bate-Papo da 6 foi um oferecimento Uniscan, Rio Doce Radiologia e Unicor, Medicina de Primeiro Mundo em Linhares.
A Uniscan é o centro de referência para diagnóstico de mamas no norte do estado, com mamografia 100% digital, tomossíntese, biópsias mamárias, ressonância magnética das mamas, entre outros exames. Agende seus exames pelo 2103-5000 Uniscan.